Muito bem, meus irmãos. Por que sofremos? Essa, sem dúvida alguma, é uma das perguntas mais inquietantes que em algum momento da vida nós fazemos. Especialmente naqueles momentos em que o sofrimento ele se torna mais agudo, quando ele se torna mais sofrível, nós costumamos parar e pensar: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? É fato que essa pergunta, esse questionamento, advém muitas vezes pelo senso de merecimento que nós temos de achar que não merecemos passar por aquela situação. Mas, ao olhar para as Escrituras, nós percebemos umas outras explicações para nós, pelas quais nós lidamos com o sofrimento. Podemos lembrar, por exemplo, de que o sofrimento é um meio utilizado por Deus para nos disciplinar por causa do nosso pecado. Aí você deve lembrar de Davi. Ele então fica orgulhoso no seu coração, manda saber quantos soldados ele tem, como é que está o seu império, o seu arsenal de guerra, é advertido e ele não obedece o Senhor, e aí de repente, por causa do seu pecado, do seu orgulho, o Senhor então manda uma peste e mata um bocado de gente. Davi sofre com isso. O sofrimento também é o meio pelo qual Deus nos leva a conhecer mais a Ele. Podemos lembrar de Jó, quando então ele lida com aquele sofrimento inicial no seu livro, mas que posteriormente nós somos informados de que ele sofreu, passou por aquilo dali, para que ele pudesse conhecer o Senhor ainda mais. O sofrimento também é um meio de provar a nossa fé, é um meio de aperfeiçoar a nossa fé, como diz então o apóstolo Pedro. De modo que as Escrituras, ela aponta algumas razões pelas quais nós sofremos. Mas nesta noite, eu quero considerar uma específica e notar que o sofrimento é um meio de manifestar a glória de Deus. Para considerar esta verdade percebida nas Escrituras, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9, versículo de 1 a 12, e assim daremos continuidade às exposições no livro de João, hoje considerando mais um dos sinais que o evangelista nos deixa registrado nas Escrituras. Convido os irmãos, aquele que forem encontrando, para que nós possamos fazer esta leitura de pé, localizada no Evangelho de João, no capítulo de número 9, no versículo de número 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus
fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Nós pedimos que o Senhor nos conceda o discernimento vindo de ti, para que nós possamos, ó Deus, aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o teu Espírito Santo, que é Deus, abra o nosso entendimento, tire as distrações que podem nos atrapalhar para aproveitar do banquete da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos? Meus irmãos, por que nós sofremos? Essa é uma pergunta que, sem dúvida alguma, é percebida e destacada logo no início desse texto do capítulo de número 9. Mas pensemos um pouco até nós chegarmos aqui. O Evangelho de João, ele é escrito para que as pessoas soubessem que Jesus é o Cristo. E que uma vez eles sabendo disso, então eles poderiam crer em Cristo e eles poderiam ter vida eterna por meio de Cristo. Para alcançar esse propósito, João então faz a descrição de uma série de sinais. E esses sinais, alguns deles, são bem parecidos, ou têm relatos que são parecidos um com o outro. Se os irmãos lembram, por exemplo, no capítulo 5, nós temos a cura de um homem que é paralítico. Nós temos a cura de um homem que também estava lidando com sofrimento. Nós não sabemos quanto tempo ele está lidando com aquele sofrimento, mas ele está naquela condição. Aqui, nós também, no capítulo 9, temos um homem que está lidando com o sofrimento. Ele é um cego, e diz o texto que ele é um cego de nascença. Os dois sinais que nós temos, tanto no capítulo 5 como no capítulo 9, são realizados por Jesus. Os dois milagres relatam a condição de pessoas impossibilitadas de resolver a sua própria situação. Os dois milagres têm em comum o fato de terem um tanque ligado a esses dois eventos, que na verdade, irmãos, entenda que a ideia de um tanque não é como nós conhecemos, como esse tanque que nós temos aqui ou coisa maior. Era o que nós poderíamos chamar talvez de um tanque do tamanho de uma piscina olímpica. Então, talvez bem maior do que todo esse espaço aqui da igreja. Então, era bem grande mesmo, né? Não era um tanque como nós conhecemos. Estas similaridades que João aponta nesses eventos têm um propósito. Ele quer que os seus leitores guardem esses eventos. Ele faz essas descrições similares para que os seus leitores possam, então, captar com facilidade aquilo que ele está querendo mostrar. Uma vez que nós não temos a condição daquelas pessoas de terem a Bíblia à sua disposição, então elas ouviriam esse relato e elas guardariam esses relatos, elas memorizariam esses relatos a partir dessas similaridades destacadas por João. Aqui, meus irmãos, nós temos a continuação do ciclo maior que nós temos no Evangelho de João, que é do capítulo 1 até do capítulo 12. Ali no início, no capítulo de 2 a 4, nós temos aquele ciclo que nós chamamos de Caná da Galileia, começa em Caná, termina em 4 em Caná da Galileia. Dos versos do capítulo 5 até o 12, nós temos então o ciclo das festas, que era a festa da Páscoa, do tabernáculo e da dedicação. O que acontece aqui no capítulo 9 está entre essas duas festas, a festa dos tabernáculos, que nós vimos no capítulo 7 e 8, e a festa da dedicação, que nós vamos ver no capítulo 10. Quando nós estamos lendo o texto assim, nos parece que isso é a coisa bem engatilhada. Aconteceu isso, e logo que terminou isso, aconteceu isso. Mas nós tínhamos pelo menos um espaço de 3 meses entre uma festa e outra, então nós podemos presumir que isso aconteceu
esses 3 meses, em algum momento durante esses 3 meses de diferença entre essas festas. Aqui nós temos, meus irmãos, a descrição de um homem que está em sofrimento contínuo. Mas aqui nós temos também a descrição de um daqueles encontros que são significativos com Jesus. Um encontro que marca, um encontro que muda, um encontro que é um divisor de águas na vida daquelas pessoas que encontraram com Jesus no Novo Testamento. E pensando nisso, eu quero então destacar aqui algumas lições, alguns aspectos deste encontro registrado no capítulo 9, que nós começaremos a pensar nele neste domingo. O primeiro aspecto é que aqui nós temos, meus irmãos, um encontro que evidencia a condição miserável de um homem. O texto diz que enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Então nós temos aqui um contraste que é muito interessante. Você tem um homem que a ele foi dado à luz, a expressão utilizada para quando uma mulher, a criança nasce, então a mãe deu à luz a uma criança, mas esse homem que recebeu a luz, ele continua sem enxergar, ele continua cego. Mas aqui nós continuaremos e perceberemos que os contrastes vão além disso. Porque nós temos um cego que vai ser curado e que depois vai ensinar aqueles que achavam que enxergavam alguma coisa na continuidade do capítulo 9. Mas observe que nós temos aqui um cego de nascença. E aqui nós temos um sofrimento em 2 aspectos. Primeiro, eu quero que você pense comigo no sofrimento dos pais daquele rapaz. Você que é pai, você sabe que quando o seu filho está doente, em algumas reservadas devidas proporções, você que é pai sofre mais do que o seu filho. Porque você vê ele sofrendo, você não pode fazer nada e você sofre junto com ele. E aí você percebe, esses pais, a criança já nasce sem enxergar, então já tem o sofrimento de ela não poder contemplar. Irmãos, às vezes a gente acha tão normal a gente olhar as cores, a gente vê a vida, vê as coisas bonitas e feias no universo, mas, irmãos, imagine não ver nada, e desde nascença. E aí nós percebemos um sofrimento num duplo aspecto, porque se de um lado os pais sofrem, do outro eles também, o cego também sofre. Porque durante toda a sua vida, ele vivia na comunidade, as crianças brincando, as crianças correndo, mas ele não podia fazer isso. As crianças falando das coisas bonitas que viam na vida, mas ele não podia contemplar isso. As crianças mostrando as coisas legais que elas conseguiram encontrar, mas ele não conseguia perceber, porque ele era cego. E ele era cego desde nascença. Então você tem, meus irmãos, um sofrimento que é demorado. Sofrimento para os pais, sofrimento também para aquele indivíduo. O verso 2 diz que os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Ora, nós temos aqui, meus irmãos, um questionamento reativo dos discípulos. Eles estão preocupados em saber por que ele está naquela condição. É interessante. Por que eles não perguntam: mestre, como é que nós podemos ajudar ele? Mestre, como é que nós podemos auxiliar para ajudar a tirar ele dessa condição? Mas eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados, meus irmãos, em saber a razão, o porquê. E eles estão tão interessados que eles já fazem a pergunta e já deixam as opções para Jesus. Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Então nós temos aqui essa pergunta que já vem encaminhada das opções para Jesus. E aqui, meus irmãos, revela algo bem interessante da cultura. Primeiro, acreditava-se que todo sofrimento que uma pessoa passava era consequência do pecado. Mas aqui você tem essa questão: pastor, mas ele está dizendo aqui, o texto diz que ele é cego de nascença. Ele nasceu cego. Como é que pode aqui? Você lembra de quando Esaú e Jacó estavam no ventre? E o texto diz que eles brigavam entre si, né? E quando um saiu e o outro saiu segurando o pé dele, né? Lá. Um ia sair, aí saiu, aí quando ele botou a mãozinha para fora, o outro puxou e passou na frente dele. Havia a crença de que as crianças, mesmo no ventre da mãe, poderiam cometer algum pecado. Assim como aqueles dois estavam brigando lá, não é? E por isso eles perguntam: mas quem foi que pecou?
Será que foi o pai ou será que foi ele? É fato que muitas vezes, é fato que a Bíblia diz que cada um é responsável pelo seu pecado, mas é fato também que algum sofrimento na vida dos filhos são consequência de decisões erradas de seus pais. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Davi. Sofrimento na família relacionado aos filhos foi consequência das decisões erradas que ele cometeu. Mas o ponto aqui não é esse, não é problema com os pais, não é problema com o próprio homem, porque Jesus então diz, olha, Jesus respondeu, verso 3, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Esse é o ponto do texto. Ora, não tem um culpado para isso. Jesus não fica nas duas opções que é dado pelos discípulos. Jesus diz, olha, nem foi ele, nem foram os pais. Isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. E é daqui aonde nós percebemos que o sofrimento aqui, ele é um meio de que a glória de Deus seja manifestada na vida da pessoa. E é o que acontece com esse homem. E aqui, meus irmãos, observe que nós temos uma condição que começa a ser transformada por Jesus. No verso de número 1, diz o texto que enquanto Jesus caminhava, Jesus viu. Não foram os discípulos que viram, não foi aquele, ou como aquele outro que estava à beira do caminho e disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, Jesus passou, Jesus olhou para ele, Jesus viu. A mudança da sua condição começa a partir do momento que Jesus então vê ele. Mas observe, Jesus poderia muito bem ver ele. Assim como aqueles homens que desciam de Jerusalém, eles viram aquele samaritano que tinha sido assaltado, estava lá todo machucado. Mas eles passaram do outro lado. Mas observe que Jesus vê e Jesus então se interessa por ele. Jesus vê, se interessa, os discípulos então chegam, conversa, Jesus responde, Jesus explica para os discípulos por que ele está naquela condição. E aí o verso número 4, Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo, olha, você não tem que ficar preocupado, não é a razão pela qual isso aconteceu. O que tem que tomar os seus pensamentos, as suas forças, não é você ficar pensando, por quê? Quem foi que pecou? Por que ele está nessa condição? Mas o que você tem que estar atento é de realizar a obra do Senhor enquanto é dia. E aqui, meus irmãos, nós temos um trocadilho muito interessante que nós encontramos na literatura joanina, que é o trocadilho entre dia e noite, luz e trevas. E Jesus então está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas olha, vai chegar um tempo em que não vai ter essa luz. E aqui, certamente, Jesus estava se referindo àquele momento ali, compreendendo a sua morte e então a sua ressurreição. Aonde, à primeira vista, as trevas dominam sobre o cenário da história. Jesus se interessa por aquele homem miserável, Jesus mostra a condição, Jesus mostra o motivo daquela situação, e então Jesus decide agir em favor daquele homem. E aí é quando nós temos a continuidade do texto. E aqui nós percebemos que, se primeiramente este encontro evidencia a condição miserável de um homem, no segundo momento, nós percebemos que este encontro, ele produz fé. Veja o verso de número 6. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então agora você tem Jesus agindo para resolver de forma definitiva a condição daquele homem. E Jesus, meus irmãos, ele faz isso de forma extraordinária. Mas eu quero chamar a sua atenção para a fé desse homem. Primeiro, é uma fé que não questiona o modo de Jesus agir. Você calcule bem. Esse homem está ouvindo Jesus conversando com seus discípulos.
E certamente ele está sabendo o que Jesus está fazendo. Ele é cego desde nascença. E Jesus Jesus se utiliza de um modo estranho, de um modo difícil e simples demais para curar aquele cego. Estranho porque imagine que você tem um cego, aí Jesus cospe no chão, pega a saliva dele, faz ali um barrozinho e coloca nos olhos dele. Ora, pelo amor de Deus, o cara já está cego. E agora, além de cego, vai estar enlameado desse jeito. Será que Jesus não podia ter dito assim, eu quero que você veja? Jesus podia ter feito isso? Jesus não podia dizer, a partir de agora você está curado, vá e não peques mais. Jesus poderia ter feito? Poderia. Mas Jesus se utiliza de uma maneira, de um modo estranho para realizar este milagre. E é difícil também, porque ele diz então, verso número 7, vá lavar-se no tanque de Siloé. De onde Jesus estava, para chegar no tanque de Siloé, meus irmãos, é uma descida. Então, se você procura na internet hoje o tanque de Siloé, você vai ver que é um local íngreme. Agora você imagina um cego, agora com os olhos cheios de lama. E Jesus está mandando ele descer nesse negócio aí para se lavar lá no tanque de Siloé. E é simples. Porque vá lá e se lave. Não tem uma coisa assim extraordinária. Não tem uma coisa assim fenomenal. Não tem uma coisa sobrenatural. Vá lá e lave. É simples, é objetivo. Mas nós não temos nenhum questionamento por parte deste cego. Ele poderia ter questionado como Naamã questionou. Quando ele chegou lá, e então ele chega lá com toda a pompa, então o profeta diz, olha, nem recebeu Naamã. Diga a ele que vá se banhar lá no rio. Vá se lavar lá no rio 7 vezes. E ele fica chateado. Ele diz, como é que pode? Eu sou uma autoridade. E ele nem vem aqui me receber. Ainda manda eu ir tomar banho no rio. Será que lá não tem rios melhores? Os rios de Armate e Arpate não são melhores do que os que tem aqui? Mas o cego, ele não questiona. Ele vai lá e ele obedece a Jesus. E aqui, meus irmãos, sobre essa ordem de Jesus, nós devemos notar 2 coisas. Primeiro, é que é bem interessante nós notarmos que o livro do profeta Isaías, ele descreve várias profecias relacionadas aos tempos messiânicos. E no passado, as pessoas já tinham rejeitado as águas de Siloé. Quando o profeta escreve no capítulo 8, no verso 6, ele diz assim, visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Então veja, aqui, quando nós estamos no Novo Testamento, e então diz que vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. E aí você deve lembrar que algumas vezes Jesus se identifica ou se revela como sendo o enviado de Deus. Ele é o enviado vindo da parte de Deus. E parece-nos que João quer nos fazer aqui um trocadilho, como que da mesma forma como lá no passado, os pais de vocês rejeitaram as águas de Siloé, agora vocês estão rejeitando aquele que é o enviado, aquele que é o Messias, aquele que viria, aquele que marcaria então os tempos messiânicos, daria início aos tempos messiânicos, vocês também estão rejeitando. E aí, meus irmãos, perceba que nós temos uma fé que não questiona o modo de agir do Senhor, nós temos uma fé que obedece incondicionalmente, porque diz o texto que ele se levantou e ele foi, como está descrito aí no verso 7, o cego foi, se levantou, ele foi embora, ele obedeceu. E aqui nós percebemos uma coisa bem interessante. A fé verdadeira é uma fé que obedece. E ela obedece mesmo sem entender todos os detalhes da história. E algumas vezes nós temos dificuldade com isso.
Mas é só quando se relaciona com Deus. Porque nós compramos um carro e então nós começamos a andar nele. Já saímos da loja com ele. Mas nós não entendemos tudo sobre carro. Quando você sai de lá, você não entende tudo sobre carro. Você não entende. Mas você tem fé de que aquele carro está em boa condição e de que você está seguro de andar nele. Você vai para o médico, aí vai fazer uma cirurgia. Aí lá no médico você não precisa saber qual é o instrumento que vai ser usado, quer saber qual é o nome dos vasos que vão ser cortados, eu quero saber como é o nome da sutura que vai ser. Você não procura saber disso. Você vai, faz cirurgia, com fé de que Deus está direcionando aquele médico e que você vai recuperar. Mas aí com Deus, muitas vezes a nossa fé se apega aos detalhes. Mas eu não estou entendendo tudo. Para nós obedecermos a Deus, não precisa nós entendermos tudo. Precisa nós entendermos apenas uma coisa. Ele é Deus e eu sou o servo dele. Então se ele está mandando eu fazer, eu vou fazer. Eu não estou entendendo tudo. Sim, mas entender tudo não é a condição para você obedecer a Deus. O texto então nos diz que esta fé que não questiona, esta fé que obedece, é também uma fé que é recompensada. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Imagine que é a mudança que tem agora. Há pouco tempo, você tem um homem que está numa condição miserável, cego de nascença, e agora esse homem foi lá, obedeceu a Jesus, ele voltou vendo, foi recompensado. Mas esta fé também, que foi recompensada, ela aponta para a chegada de um novo tempo, ou pelo menos este evento que acontece aqui, aponta para a chegada de um novo tempo. E aqui nós recorremos novamente a algumas profecias do profeta Isaías, especialmente aquelas registradas no capítulo de número 29, verso 18, e posteriormente do 42, verso de número 6 e 7. No 29, verso 18, o texto diz assim: naquele dia, isso se referindo aos tempos messiânicos, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. No capítulo de número 42, no verso de número 6 e 7, o profeta Isaías, se referindo a esse tempo messiânico, diz assim: não chamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eu estou lendo o 2 e o 4, irmão, perdão, é o 6 e o 7. Eu, o Senhor, chamei você com justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir aos olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem nas trevas. 2 a 5 é o texto registrado em Mateus capítulo 11, falando também sobre os tempos messiânicos. O contexto ali é quando João Batista é preso, e então ele está preso, chama os seus discípulos e diz o seguinte: olha, vai perguntar a Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Então os discípulos vão até João Batista, vão até Jesus, e no verso 4 Jesus diz: voltem e anunciem a João o que estão vendo, o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. O que Jesus está dizendo, fala para João Batista que o Messias chegou, que os tempos messiânicos chegaram. E qual é a prova disso? Os cegos estão vendo. Está marcando aqui um novo tempo, uma nova era que está chegando. Uma era onde a cegueira não mais marcaria, mas a luz brilharia na escuridão e ela traria então luz até aqueles que estão cegos fisicamente. Esse encontro que evidencia a condição miserável do homem, que produz fé, é um encontro também que produz testemunho. Na continuidade do texto, no verso de número 8, diz a palavra do Senhor: então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam:
Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, não se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então nós temos aqui, meus irmãos, primeiramente, um testemunho que desperta curiosidade. As pessoas veem aquele homem e dizem, mas eu acho que era ele que pedia esmola. Eu acho que era ele que estava naquela condição miserável. E outros ficavam discutindo, não, não é ele. Se parece com ele, mas não é ele. Até que esse homem chega e diz, eu sou eu. Agora veja, é um testemunho do que Jesus fez na sua vida. Na continuidade do texto, eles perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então, fui, lavei-me e estou vendo. O que é que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo o que Jesus fez na sua vida. O que é testemunhar? É você descrever aquilo que Jesus fez na sua vida. Observe que eles então perguntam, mas onde ele está? Ele respondeu, eu não sei. É interessante nós notarmos, meus irmãos, de que esse testemunho que desperta curiosidade apenas, porque os irmãos vão perceber que eles não estão interessados mesmo em Jesus. A continuidade do texto vai deixar isso claro. Chega um momento em que eles decidem, vamos resolver a coisa, vamos matar Jesus e vamos resolver logo isso. Eles não estão interessados na pessoa de Jesus. Mas eles estão interessados, meus irmãos, em parar a obra do Senhor. Mas aqui nós temos esse testemunho que desperta curiosidade, mas um testemunho que fala o que sabe sobre Jesus. E quando eles perguntam, onde é que ele está? Eu não sei. O que eu sei foi o seguinte, foi que ele disse, vá, lave no tanque de Siloé, eu fui, eu me lavei e eu voltei vendo. A única coisa que eu sei é isso. E aqui nós terminamos esta primeira cena que nós temos aqui no capítulo de número 9, deste sofrimento, que é um meio para manifestar a glória de Deus neste encontro significativo que nós acabamos de considerar. Eu queria, então, concluir esta mensagem fazendo algumas aplicações para nós pensarmos. A primeira delas é que nem todo sofrimento na vida é resultado de pecado. O pecado, ele pode produzir doença, certo? Ele pode. Você deve lembrar, por exemplo, de Arão e Miriam, quando se rebelaram contra Moisés. E o que é que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. E a lepra em Miriam foi consequência de quê? Do pecado. Você deve lembrar que quando nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 11, é nos dito ali que havia muitas pessoas doentes e não poucos que já tinham morrido. Por causa de quê? Porque estavam pecando, participando da ceia indignamente. Então, este é um ponto. O pecado, ele pode produzir doença e ele pode até chegar a matar mesmo. Mas, nem todo pecado nem toda doença é consequência do pecado. Isto serve para nós não criarmos uma regrinha, ou pelo menos uma régua, para estar procurando saber, rapaz, está doente, será que cometeu algum pecado? Será que Não, nem sempre o sofrimento é consequência, é resultado do pecado. Algumas vezes o sofrimento chega sem pecado algum. Você deve lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando estava com o espinho na carne, e não tem pecado ali, mas ele está sofrendo, e sofrendo terrivelmente. Uma segunda aplicação que eu quero destacar é que quando lidamos com os sofrimentos, ou quando lidarmos com os sofrimentos na vida, devemos lembrar que Deus não erra, é soberano e nos ama. Sem dúvida alguma, lidar com o sofrimento é um daqueles momentos mais críticos que nós lidamos na nossa vida. Mas aí, você não precisa e nem deve ficar se questionando, mas por que está acontecendo comigo?
ficar se vitimizando, é o coitadinho da história, eu estou sofrendo, mas tem... Não, você está dizendo que você não é eu, se você fosse eu, você ia ver como eu estou sofrendo, como é difícil a minha situação. Não é você ficar pensando, murmurando contra Deus. Não resolve, irmãos, não resolve. E lembre de uma coisa, a gente não tem como resolver as coisas do passado, não tem. Se aconteceu e está aqui, a gente não tem como ficar se questionando, perguntando, é só produzindo mais sofrimento. A gente não tem como voltar no tempo para resolver a coisa. Então a gente precisa, irmãos, em submissão a Deus, levantar a cabeça, dependente da sua misericórdia, e enfrentar a coisa. E procurar aprender o que é que Deus quer nos ensinar naquela situação. Se o seu sofrimento não é por causa dos seus pecados, você não tem uma razão aparente, então a sua questão não é porque eu estou passando por isso, mas o que é que Deus quer me ensinar com isso? Ele ajuda a lembrar, Deus não erra. Aquela situação que aconteceu ali não foi um erro, o sofrimento que chegou na minha vida não foi um erro de Deus, não foi um descuido de Deus. Deus ele é soberano sobre tudo aquilo dali. Não há nada que aconteça no mundo que Deus não esteja conduzindo com a sua mão. De modo que se o sofrimento chegou até mim, chegou por permissão de Deus. Mas lembre, Ele continua a nos amar, apesar de muitas vezes permitir que sofrimentos se acheguem em nossas vidas. E isto, meus irmãos, nos leva a uma terceira aplicação que completa essa daqui. Alguns sofrimentos são necessários para que possamos desfrutar de um bem maior. Algumas vezes, Deus, em sua sabedoria, permite que sofrimentos cheguem até nós, sofrimentos, algumas vezes demorados, que são agônicos muitas vezes, mas Ele permite isso para que nós possamos desfrutar de um bem maior. E Ele faz isso porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós. Se você chegasse para aquele cego, nesse ponto aqui, e você perguntasse para ele, valeu a pena você ter nascido cego? Valeu a pena você ter permanecido esse tempo todinho cego? Você acha que ele responderia o quê? Valeu, muito a pena. Porque se eu não estivesse cego, eu não teria tido esse encontro transformador com Jesus. Agora a nossa questão é porque muitas vezes, ou nós esquecemos que há um bem maior no futuro, ou porque nós muitas vezes não aguentamos esperar esse bem maior. Mas Deus permite que sofrimento chegue até nós para que nós possamos desfrutar de um bem maior em nossas vidas. Então, quando você estiver naquele dia que você está para explodir, e se você pudesse quebrar sua casa todinha, chorar, espernear, que você possa esbravejar contra Deus e o mundo, literalmente, você respira, você lembra que Deus te ama, você lembra que Deus tem um bem maior para você, e em submissão a Deus e dependente da misericórdia de Deus, você levanta a cabeça e você continua andando, sabendo que por mais que seja difícil o sofrimento, ele não durará para sempre. Haverá um bem maior no futuro para a sua vida. Uma última aplicação. O encontro transformador com Jesus deve nos fazer testemunhar de Jesus. E algumas coisas, irmãos, é providência de Deus, a gente não planeja. E eu vibrei demais quando eu estava preparando a escola dominical hoje, vibrei demais quando cheguei nesse texto hoje e num dia de missões, né? Isso encaixou tudo. Se você teve o encontro transformador com Jesus, então testemunhar de Jesus é algo natural para você.
E note, muitas vezes nós pensamos assim, pastor, eu não sei testemunhar de Jesus. Eu não sei evangelizar. Seria interessante que na igreja tivesse um programa que ensinasse as pessoas a evangelizar. Seria interessante que fosse um seminário. Lá teria as ferramentas ideais e nos daria o suficiente para que nós pudéssemos testemunhar de Jesus. Mas, meus irmãos, veja bem, aquele cego, ele nunca tinha visto Jesus até esse ponto. Aquele cego não sabia, ao que nós sabemos, não sabia nada de Jesus. Mas ele sabia uma coisa. Jesus passou um lodo nos meus olhos, mandou eu ir lavar no tanque de Siloé, eu fui, lavei e agora estou vendo. Ele testemunhou o que sabia sobre Jesus. Se você é membro dessa igreja, está aqui desde o ano que eu comecei a pregar aqui na igreja, então você deve saber alguma coisa sobre Jesus, mais do que esse cego nesse momento aqui. E eu estou pensando só no meu tempo, porque eu tenho consciência do que eu ensinei nesse tempo e tudo mais, mas a gente pode jogar isso para trás ainda, né? Se você foi convertido, então você já deve saber mais do que esse cego aqui. Mas digamos que você, durante esse tempo de ensino, que você não tenha conseguido capturar o ensino. Eu disse, pastor, eu não evangelizo, eu não testemunho porque eu não sei. Se você não sabe, não lembra dos textos para evangelizar, então conte o que Jesus fez na sua vida. Eu era assim, Há um dia, eu encontrei um homem chamado Jesus, e ele disse para me fazer isso, eu fiz, obedeci a ele, e tive a minha vida transformada. E note que esse homem, ele testemunha com o que ele sabe de Jesus, e o que ele não sabe, ele diz, eu não sei. E algumas vezes nós queremos evangelizar pensando assim, eu só posso evangelizar quando eu souber de todas as respostas. Não precisa. Fala o que Jesus fez na tua vida. E se a pessoa perguntar, e isso daqui? Se você não sabe, não sei. Eu vou procurar e traga a resposta. Mas não se omita de testemunhar. Porque aquele homem testemunhou com o que ele sabia e aonde ele estava. Ele não esperou um programa, ele não esperou um dia, ele não esperou ninguém dizer, olha, você agora foi curado, então você tem que falar da pessoa que lhe curou. Ele não esperou isso. Voluntariamente, ele decidiu no seu coração testemunhar. Olha, eu era assim, eu era cego realmente, eu era o cego, e eu vivia miseravelmente mesmo, eu vivia pedindo esmola mesmo, mas um dia encontrei Jesus, ele disse, vai, lava no tanque de Siloé, eu fui, lavei e eu estou vendo. Pronto. Se nós tivemos uma vida transformada por Jesus, o nosso testemunho de vida no encontro com Jesus já é suficiente para demonstrar às pessoas que se elas tiverem o mesmo encontro com Jesus, elas também terão suas vidas transformadas. A questão é, você teve a sua vida transformada por Jesus? Você pode chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu era assim antes, eu encontrei Jesus, agora eu sou assim. Você pode? Que Deus nos abençoe e nos ajude a usar os momentos que Ele nos concede, para que nós possamos testemunhar a respeito da sua glória. O texto se segue. E a curiosidade dos seus vizinhos agora se estende para a elite religiosa da época. E agora, se primeiramente a transformação que houve nesse homem é questionada pelos seus vizinhos, ela vai ser questionada pelas autoridades religiosas da época, e isso será matéria para nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua providência, te agradecer pelo teu amor. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, soberano. Tu és o Deus que não erra e o Deus que nos ama de forma absoluta. Nós queremos te louvar porque um dia o Senhor também nos encontrou na mesma condição miserável que este homem, cego de nascença, estava. Nós também, ó Deus, estávamos cegos para conhecer o Senhor. Nós também estávamos com venda nos olhos, que nos impedia de contemplar a tua grandeza, a tua glória. Mas o Senhor também nos encontrou. E o Senhor também trouxe vista a nós, de modo que nós passamos a enxergar. Nós te louvamos porque o Senhor não só nos deu vista, mas o Senhor também nos deu a fé, para que nós pudéssemos considerar o que o Senhor pede de nós e, ao mesmo tempo, obedecer a tua voz sem questionarmos. Nós queremos te louvar, porque uma vez que o Senhor nos transformou, nos concedeu a fé, o Senhor nos dá o privilégio de sermos testemunhas da tua obra, da tua glória neste mundo. Nós pedimos que o Senhor nos impulsione, que o Senhor nos dê a ousadia, que o Senhor nos dê a coragem de falar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E que o Senhor use esses exemplos de tantos irmãos aqui presentes, para que outras vidas também possam ter esse encontro que transforma, que muda, esse encontro que marca, que é um divisor de águas na vida de homens e mulheres miseráveis como nós éramos. Nós te suplicamos que o Senhor, com a tua graça, nos conduza e que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão do teu Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco a cada dia. E que o Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conceda da tua paz. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.